Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho, nessa sexta-feira, 24 de julho. Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se o Senhor já nos ajudou até aqui, é Ele que tem nos mantido de pé. Sua graça, o seu amor para com as nossas vidas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa manhã. Que o Senhor Deus possa te abençoar em nome do Senhor. Você que vai assistir ao vivo comigo, você que vai assistir ao decorrer do dia pelo YouTube ou pelo Facebook, que o Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? O evangelho de hoje, nós estamos meditando em Mateus 13. Nós vamos estar lendo hoje Mateus 13, do 18 ao 23. Amém? Vamos ver quem já chegou. Minha esposa Daniela, caminho do trabalho, Deus abençoe. Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã. Todos os irmãos e irmãs que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 13, 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Essa parábola nós meditamos nela na quarta-feira. Olha o que ela vai falar. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochosos, esse é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação pela riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra e que ouve a palavra e compreende, e este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Bianca Lourenço, seja bem-vinda. Patrícia Alexandrino, seja bem-vindo. Nós estamos falando, dando continuidade à parábola do semeador, de quarta-feira, quando nós meditamos nessa linda parábola. Nós falamos quarta-feira sobre a importância da terra, de curar a terra. Porque todo problema, todo fruto, toda semente é boa e todo semeador é o semeador. Agora, o que vai desenvolver e o que não desenvolve, muitas vezes, é o quê? A terra. Muitas vezes a terra precisa de cura para que ela possa haver frutificação. Interessante que ontem na célula, dos homens, nós estávamos falando sobre um tema chamado Curando as Raízes. Curando as Raízes. E nós estávamos falando sobre a necessidade de coisas que precisam ser curadas de dentro para fora. Porque muitas vezes o problema não é apenas arrancar, e aí eu dei o exemplo do dente, essa pontinha, o dente em cima, aqui, ó. Por quê? Às vezes você arranca o dente, mas a raiz do dente está lá dentro. E ela continua doendo, incomodando, ela continua trazendo
transtorno. Por quê? Porque o que precisava ser tratado não era o dente, mas a raiz. Então, amados irmãos e irmãs, essas sementes aqui, todas elas eram boas. O semeador é um profissional. O semeador é o Espírito Santo. Ele semeia a semente sobre todos. Mas o nosso coração, que é a terra do Senhor, precisa estar tratado. O nosso coração, que é a terra do Senhor, precisa estar lavado. Para quê? Para que verdadeiramente possamos, irmãos e irmãs, frutificar. Para que verdadeiramente possamos em Deus darmos frutos dignos de arrependimento. Lembra que nós falamos sobre essas sementes na quarta-feira? Nós falamos sobre isso, toda essa explicação aqui do dia de hoje, né, essa continuidade do Evangelho, nós conversamos na quarta. E a minha preocupação é essa semente lançada na beira do caminho, exposta ao sol, vai dizer que são todos os que ouvem a palavra do reino, não a compreendem. Vem o maligno e arrebata do coração. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Se tem uma coisa que o diabo ele quer arrebatar do nosso coração, é a palavra de Deus. É as promessas de Deus. E por que, amados, o diabo ele tenta arrebatar do nosso coração as promessas? Porque quando você tem promessas, você, mesmo não vendo, você finca o pé. E você fala, eu não saio daqui, e daqui ninguém me tira. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus me prometeu. Quando eu acredito nas promessas, eu me agarro. Eu falo, o Senhor me prometeu e Ele vai me dar. A minha família vai ser salva. Os meus filhos vão estar no caminho. Eu vou romper, eu vou vencer, eu vou crescer. Por quê? Porque existe uma promessa. Mas a partir do momento que o diabo vem e rouba essa semente do coração, irmãos, você não tem o que se apegar. E você se torna como um barco à deriva no meio do caminho. O que é um barco à deriva? Olha o tamanho do oceano e ele vai para onde o vento levar. Você conhece pessoas assim? Que vai para onde o vento leva? Ah, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Porque Satanás quer roubar a semente do nosso coração. Ele quer que a nossa semente verdadeiramente seja aquela que ficou à beira do caminho exposta. Mas nessa manhã o Espírito Santo está nos ensinando, está nos mostrando. Está nessa manhã, amados, gritando, guarde a semente dentro. Porque tudo que eu devo guardar, guarda o teu coração. Porque tudo exposto, pode vir alguém roubar. Mas quando está guardado, ele está o quê? Protegido. O salmista vai dizer assim, eu guardei a tua palavra no meu na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Aquelas pessoas que quando iam viajar antigamente, né, na era que não era a era do Pix, não era a era da conta, da facilidade
de você manter um dinheiro na conta, o que elas faziam com a economia que elas tinham para levar para viagem, né? Elas guardavam escondido, não é verdade? Às vezes fazia uma bolsinha de pano, botava na cintura por baixo da roupa. Às vezes guardava o dinheiro lá no sapato. Sempre havia um jeito de guardar com medo de ser roubado. E nós precisamos guardar a semente que o Senhor lança em nossos corações. Para quê? Para que ninguém, para que nada tire ou roube as promessas do Senhor na nossa vida. A segunda coisa que nós conversamos na quarta-feira foi sobre o solo rochoso, né? Aquele em que a semente foi lançada sobre as pedras. E aí o texto de hoje vai dizer: e esse é o que ouve, recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, amados, existe aqueles que até recebem a palavra, toma posse. Tem até aqueles, amados, que gostam de ouvir a live, gostam de ir no culto, escuta o pastor, o bispo, mas no momento da angústia, no momento da pressão, ele desiste, ele para. Esse é aqueles que perdem a sua alegria porque a semente está no meio das rochas, no meio das pedras. Isso só nos ensina, amados, que nós precisamos sermos fiéis, que nós precisamos sermos cristãos, que nós precisamos ser pessoas de Deus quando as coisas saem do nosso controle. É aí que nós precisamos entender que Deus está contando comigo e Deus está contando com vocês. Quando as coisas saem do nosso rumo. Quando, amados, eu não tenho o controle da situação, mas eu sei que Deus tem o controle nas suas mãos. E é por isso, amados irmãos, que nós permanecemos o quê? Fiéis. Fiéis ao Senhor, fiéis à palavra do Senhor, fiel a tudo que o Senhor Deus tem nos orientado. Que possamos pedir a sua graça no dia de hoje, para que verdadeiramente não sejamos sementes que caiam no meio de pedras rochosas. Endurecer o nosso coração, perder as promessas do Senhor por causa das situações presentes. E também precisamos tomar cuidado com os espinhos, porque é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, eu entendo que as coisas desse mundo, eles vão tentar nos parar. O que vai tentar nos parar, amados? As preocupações e a fascinação pelo mundo. Mas eu não posso parar. Eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, eu não quero me tornar um infrutífero por causa do mundo. Mas eu quero continuar sendo santo. Eu quero continuar sendo crente. E não crente, né, como no pejorativo se chamam os evangélicos, mas crente de crer. Independente se o mundo está me oferecendo um monte de coisa, independente se o mundo está querendo me comprar, eu quero crer e eu quero ser fiel
Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. E aí nós temos, amados, a boa semente, aquela que frutifica a 100 por 1. Deus está nos chamando nessa manhã para sermos a semente que frutifica a 100 por 1. Você é uma terra que nasceu para frutificar. Entenda isso, amados. Deixa Deus tratar a tua terra, deixa Deus tratar as tuas raízes, para que você frutifique em tudo que você colocar nas suas mãos. Porque tudo que nós colocarmos às nossas mãos serão abençoadas. Que você nessa manhã entenda que você nasceu para frutificar em todas as áreas da sua vida, em tudo que Deus confiar a você. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Vamos pedir, consagrar a água da aliança essa manhã. Você que guarda aí a sua água, coloca aí pertinho de você. E orar o Salmo 91. Amém? Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra, porque o Senhor tem nos falado sobre a necessidade de sermos curados na terra. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã que esse evangelho ele seja tão forte que ele nos convença. Nós não podemos ser, Deus, uma terra que expõe a semente. Nós não podemos ser uma terra que não dê nutriente suficiente para a semente criar raízes. Nós não podemos ser uma terra, Deus, espinhosa, que mate as promessas do Senhor, mas que nós sejamos uma terra boa, Senhor. Que esse evangelho surta efeito na vida dos meus irmãos, assim como eu rogo, Senhor, que surta efeito na minha vida. Abençoe, Deus amado, cada irmão e irmã que está aqui ao vivo conosco, cada irmão e irmã que vai assistir o Manhã com o Evangelho ao decorrer do dia. Seja a tua bênção sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Eu oro nessa manhã, Deus amado, pelo caderno aqui de oração, as intenções do altar, que o Senhor possa abençoar cada intenção em nome de Jesus. Assim, Deus amado, como eu oro, Deus amado, pedindo pelos enfermos, por aqueles que se encontram hospitalizados, por aqueles, Pai, que pedem oração nos grupos de WhatsApp, Senhor, aqueles, Deus amado, que está nesse momento orando conosco, ou vai orar quando ver essa live. Supre, Deus, cada necessidade, abençoa cada irmão e irmã, para que todos possam ver a glória de Deus se manifestando. Eu oro nesse momento, Senhor Deus amado, pela água da aliança, a fim, Deus amado, que ela seja sacramental, e aonde essa água for bebida, aspergida ou derramada, que o poder e a manifestação da glória de Deus venha sobre o teu povo. Deus amado, essa água cele vidas, essa água, Senhor Deus amado, possa gerar, Deus amado, milagres e testemunhos. Nós consagramos a água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pedindo, Deus amado, assim a tua bênção. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio.
pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel, não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás os pés do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrar-o-ei, o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei, o glorificar-o-ei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que bom, amados irmãos, você que esteve nos acompanhando nessa live de hoje. Vamos curar as raízes. Toda boa semente, ela tem raiz sarada para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa falar no seu coração grandemente em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia, Ramon Martins, Suelen Pocina, é a mamãe do ano. Deus abençoe, Suelen, sua vida, Bianca Lourenço, né? Dora, Deus abençoe minha amiga Dora, Patrícia Alexandrina, Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão, minha esposa está indo a caminho do trabalho, todos os irmãos que participaram aqui da live, e você, irmão e irmã, que vai assistir ao decorrer do dia, você é uma bênção da minha vida, amém? Vamos receber a bênção do Senhor, amados, de que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã, no nome do Senhor. Tchau, tchau, pessoal. Graça e paz. Lúcia, paz. Cleide, Deus abençoe. Vocês são bênção em minha vida, hein, pessoal. Tchau, tchau.